Meus amados irmãos, eu vos saúdo com a doce e gloriosa paz do Senhor. Graças a Deus que tem proporcionado mais esse reencontro com vocês, para que possamos continuar fazendo aquilo que o Senhor mandou, que é semear em todos os cantos da terra a sua palavra. Temos feito isso de forma cuidadosa, pedindo toda a unção do Espírito Santo. Não é uma obra grandiosa aos olhos, mas certamente Deus tem feito algo grande na vida de algumas pessoas. E algumas pessoas confessam o que tem recebido por meio da palavra de Deus, não da minha, mas da palavra de Deus. Obrigado a você, sua família, e peço que você continue fazendo esse trabalho. Tire um tempinho do seu tempo, dos seus afazeres, e ouça, assista os nossos vídeos, para que você possa fazer um juízo de valor e assim encaminhar, compartilhar com outras pessoas. Aquilo que é bom, vale a pena entregar a outras, não sermos egoístas e ficarmos para nós sozinhos. Obrigado a você, sua família, e vamos continuar fazendo isso até o Senhor voltar. Abra sua Bíblia na carta de Tiago, capítulo 3, versículo 14. Tiago 3,14, apenas esse versículo. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. A mentira não tem pernas, mas se arrasta. É o nosso tema de hoje. Meus queridos irmãos, vários são os textos bíblicos que advertem contra a mentira. João, o evangelista, diz que o pai da mentira é o diabo. E ele nunca se firmou na verdade, porque nele não há verdade. E quando ele fala da mentira, ele fala do que ele é próprio. Apocalipse capítulo 22 diz que ficarão de fora, isto é, não entrarão nos céus os que cometem e os que amam a mentira. O apóstolo Paulo diz que nada podemos fazer contra a verdade senão pela verdade. Mas a mentira tem se tornado uma ferida social, uma ferida moral. Tem criado problemas em vários setores da vida humana. A mentira invade os tribunais superiores, os tribunais regionais. A mentira invade os grandes conglomerados empresariais. A mentira tem invadido os púlpitos de igrejas. A mentira tem sido, como digo, repito, uma ferida na vida das pessoas, apesar das advertências contrárias que Deus faz por meio da sua palavra. E ela não é nova. A mentira não é coisa nova, não é coisa dos últimos séculos, não. A mentira é antiga, quanto antiga é a criação. Nós vemos que na Bíblia Sagrada, a primeira mentira que se tem conhecimento foi contada por Lúcifer. Lá no capítulo 14, versículos 12 a 15, do livro do profeta Isaías, quando ele, sendo guardião do trono de Deus, a Bíblia diz que ele intentou estar acima de Deus. Em uns casos ele diz que queria ser igual a Deus e em outros ele queria estar acima de Deus. Essa é uma mentira. Quem pode se igualar a Deus? Era uma mentira que ele inventou para angariar adeptos, para rodear-se de pessoas, no caso ali de anjos.
E a Bíblia diz que Deus não suportou isso e derrubou dos céus à terra, e ele conseguiu trazer um terço dos anjos. Então a mentira é algo prejudicial à vida das pessoas, como foi prejudicial ao próprio Lúcifer, que deixou de ser anjo de luz para ser o tentador, o Satanás. Mas ela continuou sendo contada. Então nós vemos que a segunda mentira agora já foi dita pela mulher, por Eva. Por Eva, ela já conta a segunda mentira lá depois da criação. No capítulo 3, versículo 3 de Gênesis, vejamos o que é que diz. Capítulo 3 de Gênesis, parte A. Mas do fruto da árvore que há no meio do jardim, disse Deus, não comereis. Uma mentira, porque Deus não disse isso. A árvore que estava no meio do jardim não era a árvore da ciência do bem e do mal, e sim a árvore da vida. Gênesis capítulo 2, versículos 17 diz, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comereis, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrereis. Então, a árvore que estava no meio do jardim era essa aqui. E o Senhor Deus fez brotar da terra árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim. Então, a árvore que estava no meio do jardim era a árvore da vida e não a árvore da ciência do bem e do mal, que eles comeram ao arrepio da ordem de Deus. A terceira mentira foi contada também por Eva. Está no capítulo 3, versículo 3b do livro do Gênesis. Não comereis dele, nem nele tocareis. Deus não falou para não tocar, Deus apenas falou, do fruto dele não comereis, porque no dia que comerdes, certamente morrereis. Aí a mulher já acrescentou, isso na conversa que ela teve com a serpente, ela já acrescentou. Primeiro ela acrescentou que a árvore que estava no meio do jardim era a árvore do bem e do mal. Mentira. A árvore que estava no meio do jardim era a árvore da vida. Segundo, ela disse à serpente, mentindo contra a verdade, mentindo contra Deus, ela disse que Deus disse a Adão e a ela que da árvore da ciência do bem e do mal nem deviam comer e nem tocar. E isso não está escrito na Bíblia. De forma, meus amados irmãos, que a mentira ela tem sido transtornada ou transformada até pessoas acreditarem. Nós estamos vendo aí, parece que estamos na era do golpe. É golpe de todo jeito. Tudo isso, todos esses golpes, o combustível desses golpes são a mentira. Mas as pessoas acham que a mentira pode ser contada de qualquer jeito. Pode ser contada para se defender, pode ser contada como brincadeira, pode ser contada como um gracejo. Na verdade, meus amados irmãos, a mentira ela tem contaminado a vida do homem e ela vai levar muita gente para o inferno. Eu já disse aqui em algum vídeo que a mentira vai levar mais gente para o inferno do que qualquer outro pecado. Glória a Deus. A quarta mentira foi dita agora pela serpente. Ela ouviu as mentiras da mulher e agora ela conta as dela. Capítulo 3, versículo 4. Diz assim, então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Meus amados irmãos, como o Satanás, como o diabo transforma a mente das pessoas. A mulher deixou de ouvir a Deus, a mulher deixou de ouvir a verdade para ouvir a serpente, que era Satanás, que é a mentira, que é a personificação da mentira, é o pai da mentira. Deus disse que se eles comessem,
morreriam. A serpente diz, não, vocês não vão morrer. Ela deixa de acreditar em Deus, no Pai, no verdadeiro, aquele que é a verdade e a vida, para acreditar na morte, na mentira e no inferno. Glória a Deus, certamente não morrereis. Aí vem a quinta mentira, contada ainda pela serpente. Versículo 5, porque Deus sabe que no dia em que comerdes se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Nessa mentira, que ela diz agora que eles seriam iguais a Deus, vejam a sutileza que ela emprega para continuar enganando a mulher, porque ela já estava enganada, ela já estava no papo da serpente, mas ela cria uma sutileza ali, algo assim, bem sutil, de difícil entendimento, lá nas entrelinhas, para ela continuar sendo enganada e pecar contra Deus e também fazer com que o seu marido, Adão, pecasse. Olha o que ela diz. Satanás diz, Deus diz que eles comeriam e morreriam. Aí a serpente diz, não, vocês não vão morrer não. Deus diz isso porque ele sabe que quando vocês comerem, os vossos olhos se abrirão. Isso era verdade? Era. Os olhos se abririam, porque eles agora seriam sabedores do bem e do mal. E ela diz, quando comerem, os vossos olhos se abrirão e sereis iguais a Deus. Mentira. Mas eles, com os olhos abertos, eles entenderiam agora o bem e o mal, mas nunca seriam iguais a Deus. Ela conta ali uma mentira, conta uma meia-verdade, que é também uma mentira, para enganar a mulher. Para que a mulher agora desobedecesse o Criador, aquele que fez com tanto cuidado o jardim do Éden, para entregar a Adão, para que ele pudesse cuidar dele, para que ele pudesse guardar dele, ele e que pudesse usufruir dos seus frutos. A Bíblia diz que Deus entrega todo fruto bom para alimento e formosos à vista. Mas a mentira entrou na vida de Eva. E Eva transformou-se numa escrava do diabo para também enganar a Adão. É por isso, meus amados irmãos, que alguém já disse lá atrás, eu não sei se eu já disse aqui num outro vídeo, que numa guerra a primeira vítima é a verdade. Você vê aí, quem acompanha as notícias da guerra, lá da Rússia e Ucrânia, um diz uma coisa e o outro diz outra. A Rússia diz, não, eu não ataquei. A Ucrânia diz, você atacou determinado lugar. Ele diz, não, eu não ataquei não. São vocês que estão atacando para culpar, para nos culpar. Então, um mente de um lado, outro mente do outro. Veja que é um câncer, é uma ferida, é uma gangrena, como diz o apóstolo Paulo. E o pior é que, sem nenhum temor, com pouco temor, muitos irmãos que sabem que o mentiroso é filho do diabo, eles ainda assim mentem. E o pior, usam os púlpitos para mentir. Como se for a coisa pequena mentir, tem crente que usa os púlpitos para mentir. Eles usam a boa vontade dos irmãos que estão ali para aprender a Bíblia, para ouvir mentiras, testemunhos falsificados, milagres mentirosos. É por isso que a Bíblia diz, ficarão de fora os que mentem e os que amam a mentira. Os que mentem são aqueles que inventam a mentira, são aqueles ardilosos que engendram a mentira, que criam a mentira maldosamente, que eles sabem que é uma mentira, mas eles criam e contam. E os que amam a mentira são os que, mesmo sabendo que é mentira, reproduzem. Todos esses ficarão de fora. Mas, meus amados irmãos, não adianta ter
títulos, não adianta ter décadas de cristão, de carregadores de Bíblia, de frequentadores de igrejas, quando a verdade não está em nós. A Bíblia diz que Jesus é o caminho e a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Então, pela mentira, ninguém vai ao Pai, só vai pela verdade, porque Jesus é a própria verdade. Então, balize a sua vida, balizemos as nossas vidas na verdade, em Jesus que é a verdade. Não minta. Paulo diz também, não mintais uns contra os outros. Sejamos verdadeiros. A Bíblia é a palavra de Deus, ela é a verdade. É a verdade que nos dirige ao céu. E nela não há engano. Paulo diz que na palavra de Deus não há engano. E enganam-se aqueles que, frequentando igrejas, continuam mentirosos, inventando coisas, às vezes mentira até para acusar o irmão, para acusar a irmã, para ter vantagem em alguma coisa. Deus tem, infelizmente, preparado o inferno para os seus anjos. E os mentirosos são anjos do inferno. Porque a Bíblia diz que quando alguém faz-se mentiroso, ele faz-se automaticamente filho do diabo. Que o Senhor nosso Deus tenha misericórdia de nós e nos livre da mentira, nos livre do engano, das falsas afirmações, para que possamos, aguardando o Senhor Jesus Cristo, um dia subirmos para estarmos com Ele no céu. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde até o nosso próximo encontro. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá.